Irmãos, para contextualizar um pouquinho para quem não assistiu os outros capítulos, para quem não acompanhou, contextualizar aqui bem rapidinho o que estava acontecendo. Se você também, que está nos assistindo, ainda não viu, entra lá na página do YouTube, tem lá os outros capítulos. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dá o like. Essas coisas que o pessoal da mídia fala. Irmãos, qual é o contexto ali? A perseguição ela já havia começado. E aquelas pessoas que tinham se convertido ao Senhor, muitos estavam retornando ao judaísmo. Muitas estavam amedrontadas, não queriam ter que lidar com aquilo, ou achavam que afinal não era nada daquilo, e estavam retornando. Então a carta aos Hebreus ela vem fazendo esse paralelo de a superioridade de Cristo aos profetas, à lei, a tudo aquilo que acontecia anteriormente, explicando que Cristo ele é o cumprimento da lei, né? Ele não tinha vindo para abolir a lei, mas a lei apontava para o Cristo, apontava para o cristianismo. E nesses capítulos também não é muito diferente, há ainda algumas partes em que ele vai fazendo esses paralelos ali para que as pessoas consigam perceber que o propósito do judaísmo era nos levar até Jesus, era reconhecer o seu sacrifício, reconhecer a necessidade do sacrifício, que por mais que o Senhor fosse gracioso ainda naquela época e desse formas e formas para que o homem fosse perdoado, nós jamais conseguiríamos alcançar o nível, né, que era necessário para podermos viver com Deus, andar com Deus, estar com Ele. Então, a carta aos Hebreus, né, o autor é desconhecido, por isso a gente fala a carta aos Hebreus, ela vem com esse objetivo de mostrar que não valia a pena voltar atrás. Voltar atrás seria considerado uma apostasia, seria considerado negar a Cristo, seria o que eu acho que foi o Adriano que falou aqui anteriormente, da porca lavada que volta à lama. Então, já não havia mais. Nós sabemos que o povo de Israel tinha esse hábito, né? A gente vê ali no deserto, todas as vezes que a coisa apertava, o povo, vou voltar para o Egito. Quero voltar para o Egito, quero voltar para o Egito. Todas as vezes que ficava difícil, ficava complicado, eu vou morrer, quero voltar para o Egito. E aqui não era diferente, começou a ficar difícil a perseguição, prisão, e eles começaram vou voltar para o judaísmo, vou voltar para as coisas antigas que ainda são aceitáveis, etc. Então, a importância, esse é o contexto da situação. O capítulo 11, que fala sobre uma fé que não retrocede, ela começa talvez ali no finalzinho do capítulo 10, no 38, quando ele vai dizer, o justo viverá pela fé. Esse versículo se repete em Romanos 1,17, se repete em Abacuque 2,4, e ele vai mostrar a importância de não somente aceitar e receber a fé, mas de viver agora de acordo com isso que está sendo apresentado. Então, agora você vai viver pela fé, né? Como Paulo falou aos Coríntios. Andamos por fé e não por vista. Ou seja, agora você vai ter uma cosmovisão diferente. Você vai ter uma forma de ver o mundo diferente, de estar no mundo diferente. A sua forma de se portar vai ser diferente. Você vai seguir aqui uma série de diretrizes que são importantes para evidenciar que você realmente crê, que você realmente aceitou e que você realmente confia no Senhor. Como nós louvamos aqui nos 3 hinos, né, sobre a confiança no Senhor, sobre acreditar na palavra de Deus, né, quando cantaram aqui, se disseste eu acredito, né, irmãos, nós confiamos, essa é a nossa fé. Então, o capítulo 11 vai falar sobre uma fé que não retrocede. Nas palavras do Hernandes, é uma fé que experimenta o sobrenatural, que suporta o sofrimento atroz e o martírio sem vacilar e que espera a concretização da promessa. Esse capítulo é muito grande, então a gente vai ler do 1 ao 3. Pode colocar para mim, por favor, Hebreus 11. Irmãos, alguns outros versículos eu vou só falar. A gente não vai esperar colocar, porque o tempo é curto. O Francis tomou meu tempo também, tá, pastor? Hebreus 11, nós vamos ler do 1 ao 3. E depois nós vamos ler do 32 ao 40, tá bem? E depois, para terminar, a gente pode ler o 6 também, mas do 1 ao 3 e do 32 ao 40. Ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Porque foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pode ir lá para o 32. 32. Que mais direi? Não tenho tempo. Aqui o pregador já estava no sermão estendido e a gente sabe como é que é isso aqui, irmão. Não dá mais tempo, a gente vai enxugando o negócio. Foi isso que ele fez. Então, ele foi discorrendo ali. Ele começou lá em Abel e foi falando de Noé, falou dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Foi dando exemplo de todo mundo. Chegou no momento que ele falou, não dá mais tempo, não tem mais pergaminho aqui, então vamos resumir. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Essa é a parte boa da fé. Agora tem outro lado aqui, ó. O 35 ainda é tranquilo. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Aqui começa a ficar coisado, ó. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ou em algumas outras traduções vai dizer, não recebeu a completude da promessa, toda a promessa. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Tem dois lados da moeda, né? Mas essa é a parte difícil. Irmãos, aqui no versículo 1, a gente pode dizer que é a única definição direta e clara de fé que nós encontramos da Bíblia. Apesar de haver ali vários outros significados atribuídos de diferentes formas, mas o único lugar que é muito objetivo e direto é aqui nessa palavra. E a gente começa a pensar sobre o que é a fé, e isso daria pano para muita manga, então eu vou tentar enxugar o máximo possível. E nós podemos concluir que a fé, ela é a certeza do invisível. A confiança, veja bem, irmãos, é o invisível, não é o inexistente nem o impossível. Nós acreditamos que aquilo realmente está lá. Nós realmente acreditamos em Deus, na sua palavra, no cumprimento. Nós conseguimos ver pela fé que aquilo está lá, ok? Não é positivismo. A nossa fé não é pensamento positivo, porque as coisas podem dar muito para o torto, como diz aqui em Portugal, e ainda ser cumprimento do Senhor, cumprimento da palavra e da vontade de Deus. Então, não é simplesmente um pensamento positivo, porque o objetivo é nos tornar parecidos com Cristo, e o que Ele vai fazer para a gente chegar nisso não está no nosso controle, né? Se Ele vai precisar nos moer, nos punir, nos corrigir, Ele vai fazer. Né? Existe uma frase que diz que se você só se aproxima de Deus em tribulação, Ele te ama o suficiente para te manter em tribulação. Né? Infelizmente, isso acontece muito. Então, irmãos, tenha cuidado, adore a Deus na bonança. Adora muito na bonança, muito mesmo. Se entrega para Ele, não deixa Ele precisar te colocar ali para você se aproximar, não. Então, para nós cristãos, na nossa fé, as promessas de Deus e a realidade, elas são a mesma coisa. Está no mesmo plano, não é uma coisa inatingível. Né? É uma confiança de que Ele está no controle de todas as coisas, ainda que tudo esteja dando errado aos nossos olhos.
A gente brinca lá em casa que algumas coisas estavam dando errado e no final a gente via que na verdade estava dando certo. Então hoje a gente fala, até quando está dando errado, está dando certo. Para a gente, parecia que estava dando tudo errado. E a gente, meu Deus, não acredito, como assim? E chegava lá na frente, ai Senhor, obrigado, que bom que deu errado ali atrás. Que bom que não aconteceu como a gente pretendia, porque no final a vontade de Deus era muito melhor do que aquilo que nós podíamos imaginar. Então, é a confiança de que Ele está no controle, Ele continua sendo bom. Quando nós estamos na bonança, quando está tudo dando certo, e quando também as coisas começam aos nossos olhos a dar errado. Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, e confiamos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Só que esse bem também não é na nossa visão terrena. Esse bem, qual é o bem que Deus quer para o cristão? Fazê-lo parecido com o seu filho. Né? Então, tudo coopera para que a gente se ajuste à palavra, à santidade, à ordenança, à imagem de Cristo. Tudo coopera para isso, não necessariamente para que tudo dê certo no final aos nossos olhos materiais, tá bem? Se você já tem uma visão de fé, de reino, seus olhos estão na eternidade, você entende que mesmo quando está dando errado, está dando certo. Que Deus está no controle e se é ruim, é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. É entender o que Deus está querendo de nós, o que Ele está requerendo de nós. Além disso, a fé não é um fim em si mesma. O objetivo da fé, ela contagia os outros, ela motiva os outros, né? Ela constrange. Ela influencia. Quando nós lemos pelo que os outros passaram, pelo que os mártires suportaram, isso nos constrange. Um versículo aqui aos Hebreus, lá na frente, no 12, não lembro se é no 12 ou no 13. O 4, ele vai falar assim: vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado. E esse foi um versículo que eu aprendi anos atrás e ele sempre me constrangeu muito. Todas as vezes que eu estava ali, ai Jesus, eu não aguento, por que você está fazendo isso? E vinha essa palavra, você ainda não resistiu até o sangue contra o pecado. Né? Ainda não está, você ainda está reclamando de quê? Mais ou menos assim, né? Ainda está fácil para você, venhamos e convenhamos, né, irmãos? Para nós é muito mais fácil do que para a igreja, quando ela começou, para a igreja perseguida, e para a igreja perseguida nos dias de hoje, né? É fácil. Então, a fé, ela constrange os outros a também se manterem fiéis ao Senhor. Né? Tem um louvor que cantava assim: se você não desistir, é para minha inspiração, para eu também permanecer fiel e firme. Eu estou contando contigo, Deus está contando com a gente. E eu já cantei isso para algumas pessoas que estavam passando por um momento difícil. Eu disse, a sua fé me inspira de uma forma que você não acredita. As pessoas, às vezes, nos veem aqui em cima e acham que a gente tem uma fé inabalável, firme ali na rocha, não desvia, não pisa do lado, não vai para a direita. Irmãos, a gente também fraqueja, a gente também se enfraquece. Mas quando nós vemos os nossos irmãos suportando dores, adversidades, e com um sorriso no rosto, com contentamento, dispostos, mantendo a fé, mantendo a perseverança, isso para nós nos constrange, nos influencia a continuarmos fiéis na nossa luta. Nós vemos que a nossa luta, afinal, não é tão grande assim. A nossa dor, afinal, não é tão grande assim. O nosso problema, afinal, não é o pior do mundo. E se alguém que está enfrentando dores ainda piores consegue se manter firme, louvando ao Senhor, então nós também conseguimos. Continuando, irmãos, a fé é um dos fundamentos do cristianismo, é o que nos dá acesso à justificação e à graça de Deus. Romanos 5:2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós recebemos a fé pelo ouvir da palavra de Deus, certo? De certo que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. A partir dela, nós temos acesso à justificação e à graça que está sendo liberada. Não vamos entrar na discussão calvinista de dom de Deus, dá para quem quer, não sei o quê. Não, para nós não funciona exatamente assim.
O dom gratuito de Deus é a vida eterna, está disponível a todos. A palavra vai ser pregada a todos, para que então venha o fim, né? Essa palavra será pregada a todos. Então, se a palavra vai ser pregada a todos, todos receberão o dom gratuito de apostar ou de querer, de se abrir à fé. E as pessoas muitas vezes já tiveram essa oportunidade e fecharam o coração para aquilo. A gente vê os discípulos no caminho de Emaús, depois que o Senhor se retira, o que eles falam? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos falava sobre as Escrituras? Ou seja, as pessoas às vezes percebem que Deus está falando com elas, elas estão sendo levadas àquilo, mas elas simplesmente ignoram. Ignoram e vida que segue, focado nos problemas, focado ali, como eles estavam tristes, afinal não era nada daquilo, e ele prometeu e não fez, e etc. E Deus ali do lado dele, o Senhor Jesus do lado, e eles sentindo uma abertura, mas se fecharam completamente para aquilo. Então, pelo ouvir da palavra de Deus, é nos dado o dom da fé, a medida de Deus a cada um. A partir dela, nós temos acesso à graça, à justificação. E, apesar de ser uma dádiva, nós temos obrigação de exercitar, estimular a nossa fé. Como disse, olha o que Paulo disse aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre, irmãos, damos graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros. Então, irmãos, não existe essa desculpa. E a fé é dom de Deus, Ele não me dá. Não. Para. Tá bom? Como que a gente faz isso? Como que eu melhoro? Como que eu aumento? Como que eu cresço a minha fé? Através da palavra de Deus, em comunhão com os meus irmãos. Cada vez que alguém conta um testemunho, isso aumenta a minha fé. Cada vez que eu vejo uma pessoa que tinha tudo para estar em casa chorando e está aqui em cima adorando, isso aumenta a minha fé. Cada vez que eu vejo uma pessoa secar as lágrimas e olhar para o outro e dizer, você vai conseguir, vai dar tudo certo, Deus é o Deus da provisão, a pessoa não tem nada em casa. Cada vez que eu vejo essa pessoa, isso aumenta a minha fé. Nas minhas experiências com Deus, onde eu vou identificando o que Deus está fazendo, isso aumenta a minha fé. A gente brinca, eu e Adriano lá em casa, a gente tenta a todo tempo ser muito intencional com isso com as crianças. E até hoje o Dudu tem uma experiência que quando a gente fala sobre orar, ele fala, eu tenho muita fé. Você lembra que lá não sei aonde a gente orou para a gelatina ficar dura logo e ela ficou mesmo, na hora que eu queria. Então a gente vai atribuindo, né? Ele falou, eu queria comer. A gente falou, acho que não vai dar tempo, vamos orar para ver o que Deus vai fazer. E quando foi de noite, estava mesmo. E, olha, está vendo como Deus ouviu a sua oração? Então, nas pequenas coisas, nós vamos acrescentando, né? A gente tinha parado para comer e estava um sol, não tinha mesa na sombra. E eu falei com a moça, ela, se alguém sair, pode entrar. Eu, meu Deus. Daqui a pouco veio uma nuvem, irmãos. E eu falei, meu Jesus, olha, meninos, olha o que Jesus fez. Jesus mandou um guarda-sol para a gente. E o Lucas, obrigado, Jesus. Então, a gente vai... Irmãos, Deus está nas pequenas coisas também. Deus está nos detalhes. Deus não está só nas coisas grandiosas. E se nós estivermos atentos, nós conseguimos construir, acrescentar a nossa fé. A gente ficou ali naquele lugar que a gente tentou sair por causa do sol. E por a gente ter ficado ali, o Dudu realizou um sonho dele, que era alimentar um passarinho. Porque a gente estava perto de uma beirada assim, e um passarinho simplesmente pousou ali, começou a cantar, e ele botou um pedaço do negócio e o passarinho comeu. E eu falei, tá vendo, filho? Até quando está dando errado, está dando certo. Olha como é que Deus está no controle das coisas, né? Por isso que a gente não pode murmurar, reclamar, deixa as coisas acontecerem. Vamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando nós temos esse olhar, irmãos, você consegue ir aumentando a sua fé, porque você percebe que Deus está realmente cuidando de você. Você percebe que na dificuldade, quando deu errado, lá na frente, Deus estava no controle de todas as coisas. Quantas situações nós podemos olhar para trás hoje e agradecer a Deus porque elas haviam dado errado. Quantas situações na nossa vida a gente consegue hoje olhar e falar, Senhor, que bom que eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Que bom que eu não fui adiante com aquele plano. Que bom que não deu certo aquele projeto, aquela vaga, aquela situação. Que bom, Senhor, porque Tu tinhas algo muito melhor para nós.
Tu tinhas preparado coisas grandiosas. Então, essas experiências vão acrescentando a nossa fé. Vão fazendo com que a nossa fé, como a dos Tessalônicos, cresça muitíssimo. E não só a fé, né, irmãos? Mas o amor de cada um de vós, de uns para com os outros. Então, através da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, das experiências que temos com Ele. A partir disso, nós cremos, né, nos identificamos, associamos aquele lugar, entendemos que era para nós estarmos na cruz, que era para nós termos sido condenados. E aí a palavra vai dizer, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então é necessário ter fé, acreditar que ele é a serpente levantada no deserto, que não curava a todos, apenas aqueles que olhavam para a serpente. Então, nós temos a nossa parte também a fazer. Nós precisamos ir a Ele, aceitá-lo, reconhecer o seu sacrifício, nos apropriarmos disso, né? Os primogênitos foram salvos pelo sangue do Cordeiro, não simplesmente por serem o povo de Deus. Eles precisavam passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Então, irmãos, nós precisamos nos apropriar do sangue de Cristo, assumir isso, trazer isso para nós e confiarmos verdadeiramente. Depois, nós passamos a confessar, nós declaramos e vivemos, né? Não adianta estar só ali no meu coração, como a gente fala, o crente 007, né? Ninguém sabe que ele é crente, ele é um espião do evangelho. Ninguém sabe que é pessoa cristã, vizinho, trabalho, ninguém faz a menor ideia, porque ele crê no coração, mas, querido, não é suficiente. Olha, 2 Coríntios 4,13 está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca confissão para a salvação. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, irmãos, não adianta. Ai, Tati, eu acredito, mas só para mim. Quero que só dentro de mim, ninguém precisa saber, não preciso falar, não preciso confessar. Precisa. E o batismo também é uma forma de confissão, né? Você está declarando que Cristo é o Senhor da sua vida, que você agora nasceu de novo, né? Nascemos novamente em Cristo. Eu estou falando muito rápido. É por causa do tempo. A culpa do Francis. Brincadeira. Vamos chegar aqui agora na Galeria dos Heróis da Fé. Irmãos, que coisa mais perfeita a Galeria dos Heróis da Fé. Parece uma coisa assim, o herói da fé é o cara. O herói da fé é o peito de aço, é aquele que vai matando o diabo a soco, né? Bicuda na cara do cão. Irmãos, quem está na Galeria dos Heróis da Fé? Pessoas imperfeitas, pessoas anônimas, pecadores. Quem está na Galeria dos Heróis da Fé? Jacó, chamado de enganador. Davi, um adúltero, sem vergonha, que ainda mandou matar, ainda conspirou a morte do cara. Sara, que debochou do anjo. Riu. A mulher riu de um anjo, gente. Pelo amor de Deus. Sansão, transgressor de mandamento, mulherengo. Abraão, que mentiu porque teve mais medo dos homens do que de Deus. Moisés, que pecou contra o Senhor a ponto de não poder entrar de Canaã. Fora outros, irmãos. Outros pecadores. Então, às vezes, a gente olha a Galeria dos Heróis da Fé como se fossem super-homens, super-mulheres. Mas não, irmãos. Há ali também pessoas anônimas, desconhecidas. Essas pessoas que nós estamos falando aqui, que suportam dores, que suportam aflições, que conseguem cantar no meio da tristeza, que conseguem sentir a paz que excede o entendimento. Pessoas que nem sabem como, no meio da tempestade, da turbulência, ela consegue estar em paz com o Senhor. Ela sente medo, sente tristeza, mas são pessoas que não extinguem a fé. A fé vacila. Nós temos momentos de crise, momentos de vacilação, mas nós não deixamos de confiar que Deus está no controle e que Ele pode, inclusive, transformar todo o mal em bênção, como Ele fez muitas vezes com esses homens de Deus. Então, se hoje você estiver nessa situação achando que você pecou demais, erra demais, fraquejei, não tenho fé, não estou conseguindo acreditar, a Galeria dos Heróis da Fé é para você também.
Não é para pessoas perfeitas, é para pessoas que não desistem. É isso que determina uma fé convicta. Por mais que ela vacile, ela dá uma diminuída, a gente sente medo, faz igual Elias, se esconde e pede para morrer, porque não está aguentando mais. Mas quando ouve a palavra do Senhor, não consegue não se pôr de pé e obedecer. Quando ouve a palavra do Senhor, não consegue não fazer o que Ele está mandando. Essa é a fé convicta, é a certeza de que Ele é poderoso para perdoar os meus erros. Não permita jamais que os seus erros te afastem do Senhor. É o nosso inimigo, é o acusador, quem vive o tempo todo dizendo que somos indignos, no sentido de que não merecemos estar aqui. Não merecemos nos aproximar do Senhor. Não merecemos estar com Ele, como os discípulos fizeram muitas vezes com pecadores que se aproximavam de Jesus. E até hoje nós, muitas vezes, entramos nessas lutas. Há pessoas que deixam de participar da ceia porque cometeram um pecado. Não estou falando de viver em iniquidade. Cometeram um pecado. Irmãos, é o sangue de Cristo que vai te afastar do pecado. Que não seja o pecado que te afasta de Cristo, mas reconheça que é Ele quem vai te afastar. Sabe por quê? O que o Senhor Jesus disse? Sem mim, nada podes fazer. Então, quando o inimigo te diz, você não é digno, você não é merecedor de estar na presença dEle, e você acredita nessa mentira e se afasta dEle, as chances de você conseguir diminuem drasticamente. É aquele ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele. Você acha que está difícil com ele? Não sai, não. Não sai, não, que a situação vai ficar crítica. Se você acha que está ruim com ele, pode ter certeza que sem ele é muito pior. É muito pior. Então, não tenha medo. Não se sinta inferior. Não se sinta menor. Não olha para você. Se nós olharmos para nós mesmos, irmãos, ninguém sobe aqui. Não somos dignos, nós somos justificados, é diferente. É Ele quem está à nossa frente, é Ele quem nos justifica, é Ele que o Senhor Deus olha quando olha na nossa direção, é Ele. Então que nós possamos manter os olhos nele, não se afaste, jamais permita que seus pecados, suas quedas, suas vacilações, seus medos te afastem do Senhor. Se você cair, irmãos, levanta de novo. Levanta quantas vezes forem necessárias, só não fica prostrado, em nome de Jesus. Voltando ali para o final dos Hebreus, a gente vê ali a diferença da fé, né? Tem a fé vitoriosa, que é a que hoje faz muito sucesso, é a que atrai multidões, né? É a fé que te faz, que olha, a partir do 33... conquistar reinos. Aleluia. Glória. Ser juiz. Alcançar cumprimento de profeta, de promessa. Fechar a boca de leões. Quem não quer, irmãos? Apagar o poder do fogo, escapar do fio da espada. Maravilha. Que coisa boa. Eita, coisa maravilhosa. Só que aí ele continua, né, irmãos? Ele continua. Ele fala daqueles que foram torturados e se recusaram a ser libertos. Irmãos, a gente não tem noção do que é isso. E às vezes a gente fala da igreja perseguida e tudo, mas a gente não tem noção do que é um mártir. Um mártir, irmãos, ele se sentia honrado por morrer pelo Senhor. Para ele era, assim, um motivo de honra mesmo, de glória. Sabe, era aquela coisa de ter sido escolhido. Ele entendia que ele foi escolhido para padecer pelo seu Senhor. E ele fazia isso com tanto gosto, com tanto prazer. Falavam como Paulo, provavelmente. Para mim, o morrer é lucro. Eu não estou nem aí. Esse corpo aqui, filho, pode levar. Fica com ele para você, faz o que você quiser. Para mim vai ser lucro. E aqui fala, recusaram-se a ser libertos. Eles não estavam simplesmente dizendo, Senhor, se Tu és Deus mesmo, me liberta daqui. Se Tu és Deus, me tira daqui. Cadê o Deus que quebra cadeias? Cadê o Deus que quebra muralhas? Não, irmãos, prazer e honra. Por entender que no sofrimento podia ser produzido algo genuíno de adoração para o Senhor.
Há pouco tempo eu vi um testemunho de um pastor que pregou depois da morte da esposa, e estava muito recente. Ele disse que perguntaram se ele queria cancelar e tudo, e ele disse que não. E foi um sermão, assim, foi mesmo triste, ele parou várias vezes para chorar, e ele disse, essa é a única oportunidade que eu tenho de servir a Deus no meio da dor, porque lá no céu não haverá dor, não haverá choro, vai ser só alegria. Essa é a única oportunidade que eu tenho de mostrar para Ele o que está dentro do meu coração, de louvar a Ele, de entregar a Ele, a mim mesmo, com a dor e o sofrimento. E é uma fé que motiva e constrange, né, pastor? Apedrejados, cerrados ao meio. Tem uma tradição rabínica que fala que Isaías foi cerrado ao meio. Postos à prova, mortos à espada, talvez ele esteja se referindo aos profetas que foram mortos por Jezabel. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, cabras, talvez tenha falado de Elias. O mundo não era digno, vagaram pelo desertos e montes. E termina como, irmãos, a vida desses homens? Nenhum deles recebeu. Quem tem promessa de Deus, não morre não, né? Morre não? Vai nessa. Vai acreditando nisso aí. Vai acreditando, irmão, que tem promessa não morre, que é isso aqui. Por quê, irmãos? Porque Deus já tinha pensado em um só povo. E aqui ele diz, Deus havia planejado algo melhor para nós. Algo melhor, a nova aliança. E a fim de que eles não receberam para quê? Para que fossem aperfeiçoados conosco. Nós vamos entrar juntos no reino de Deus. Você tem noção do que é você entrar junto com Abraão no céu? Você tem noção do que é você entrar junto com Moisés? É muita responsabilidade, irmãos. É muita responsabilidade. Mas vão ser aperfeiçoados conosco. Por quê? Quem é que traz a perfeição? Jesus. É Ele, é a nova aliança que leva e conduz a isso. 1 Pedro 1, do 5 ao 9 diz assim, mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais, e no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse é o objetivo fundamental da nossa fé. Sermos salvos, alcançarmos a justificação e a graça do Senhor. Todo o restante, irmãos, é bônus. Tudo que vier é bônus. Uma vez tinha uma pessoa que reclamava muito comigo, muito, que estava na prova, que estava na luta, que não aguentava, que ia sair, ia desistir. Irmãos, eu tenho uma paciência um pouco pequena. E aí chegou um dia que eu falei, olha, já chega disso. Quem é que te prometeu isso? Quem te prometeu que ia ser bom, que ia ser tudo legal, top? Quem prometeu isso? Esse acordo não foi feito. Esse acordo não foi feito com Deus, com Cristo, com o sangue. A promessa é de salvação. Que sentido que faz eu dizer, Senhor, se você não me der, eu não te sirvo, não adoro, não acredito? Que acordo é esse que foi feito na cabeça de algumas pessoas? De que Ele me deve alguma coisa? Me deve o quê, irmãos? Sou eu que devo, eu sou uma eterna devedora. Nada do que eu faça para Ele é suficiente para retribuir o que Ele fez por mim. Nada do que eu faça pelos filhos dele vai ser suficiente para retribuir, irmãos. Ele não nos deve nada, absolutamente nada. Tudo que vier é bônus, irmãos. É bônus, é lucro. Nem todo mundo consegue alcançar. Mas nós confiamos em Deus que Ele está ao nosso lado. E aqui quando Ele diz algo muito maior, irmãos, por que nós estamos em superioridade aos nossos antepassados, né? Vamos dizer assim. Nós viemos depois da nova aliança, novo nascimento, novo Adão. Nós vivemos a nova aliança. E olha que coisa preciosa, nós não andamos mais ao lado do Senhor, o encontrando esporadicamente como eles faziam. Irmãos, agora o Espírito dele está em nós.
Uma vez o Douglas falou assim, que nós queremos, muitos de nós falamos, eu quero ir no céu e quero encontrar Moisés e perguntar como é que era, como é que foi ver Deus, como é que foi estar com Deus e perguntar para Abraão como é que foi sentar e comer com o anjo do Senhor. E ele dizia que provavelmente enquanto a gente ainda estiver falando, eles vão nos interromper e dizer, conta para a gente como é que era viver com ele dentro de você. Isso é o que nós queremos saber. Nós nos encontrávamos esporadicamente, mas conta para mim como é que era ter ele dentro de você. Como é que era ter o Espírito dele habitando em você. Como é que era não ter que ir ao templo, não precisar de um intercessor, não precisar de um intermediário. Como é que era poder dobrar o joelho em qualquer lugar que você estivesse e ouvir a voz dele a qualquer momento. Como é que é isso? Como é que era? Conta para mim, qual era a sensação? Eu sei a sensação de ouvir a voz de Deus no monte, de descer com o rosto claro, de modo que as pessoas não possam nem falar comigo. Mas eu sei que eu precisava esperar que uma nuvem descesse para ir até lá falar com ele. Agora fala para mim como é que era ter ele dentro de você. Será que nós temos consciência, irmãos, de quão grande é a superioridade da nova aliança? Será que nós temos consciência de quão precioso é o relacionamento que hoje foi dado a nós, que está disponível para nós? Será que nós temos valorizado isso? Será que nós temos nos apropriado disso? Porque eu era uma dessas pessoas que eu queria saber como que era. E essa palavra me constrangeu e me confrontou. E eu disse, meu Deus, eu não estou valorizando aquilo que está dentro de mim. Como que eu posso não estar valorizando? Achando que é mais importante aquilo lá, esporadicamente, Deus falar com Abraão a cada 20 anos. E não valorizar um Deus que fala conosco, irmãos, diariamente. Que fala conosco na sua palavra, fala conosco nos seus louvores, fala conosco através dos nossos irmãos, fala conosco através dos nossos filhos. Que fala conosco a todo momento. Então, nós estamos em posição de superioridade. Por isso, vamos pular bem rapidinho para o capítulo 12 para acabar. Não vou conseguir falar tudo. Como disse ali ele lá no final, né, irmãos, não dá tempo de falar tudo. Resumindo aqui, não vai dar tempo. O capítulo 12, irmãos, ele vai falar assim, olha, pode botar o versículo 1. Rui, não vem para cá não. Ele vem para cá, para isso aí. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Então, irmãos, eu botei aqui o título desse capítulo de perseverança com fervorosa esperança. Quando ele fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, essa palavra ali no original é mesmo mártires, é mesmo que dá origem à palavra mártir. E serve para lembrar o quê? Que nós não estamos sozinhos na nossa jornada espiritual. Eles não estão simplesmente parados olhando para nós para ver se vai dar certo ou não. Entende? Eles estão à nossa volta, para nos mostrar que, se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Nós podemos ir avante. É para nós olharmos e vermos que nós não somos os únicos que estamos sofrendo pelo Evangelho, irmãos, e nem estamos sofrendo, mas não somos os únicos que estamos sofrendo pelo Evangelho, pela palavra, por sermos cristãos. Não somos os únicos. A gente está rodeado de uma nuvem de testemunha, né, mostrando que nós fazemos parte de uma comunidade de fé muito maior, que abrange gerações. E aqui um pequeno parênteses para quem fica falando, o cristianismo é muito recente, blá, 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 blá. Que o hinduísmo, blá, 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 tem 2000 anos. Irmãos, pelo amor de Deus, o cristianismo, ele está completando lá, irmãos, essa fé que Deus vai falar desde Abel. Desde Abel, irmãos. Né? A religião, o religar, ela pode ser nova, mas a fé, irmãos, a nossa fé é a mais antiga, é a milenar e pronto. Aceita que dói mesmo. Não é uma fé recente, né? O cumprimento da fé em Deus existe desde a primeira família. E ele diz aqui, deixando de lado o peso e o pecado que nos atrapalha. Irmãos, nem tudo que nos atrapalha é pecado. E isso fica bem claro aqui. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança. Há coisas que nós precisamos abrir mão. Não necessariamente porque é pecado, mas porque não nos convém, não nos agrega em nada, não nos ajuda a avançar.
E eu falo também de ressentimentos, de falta de perdão, de quebra de relacionamentos, há coisas que não agregam. Então, nós precisamos abrir mão do pecado e tudo aquilo que atrapalhar a nossa jornada, a nossa caminhada de fé. Com perseverança. E aqui, irmãos, perseverança, essa palavra, no original, hipomeno, significa, olha que precioso, permanecer, ficar embaixo, estar paciente enquanto espera, manter-se, ter tolerância, estar com os pés no chão, não retroceder. É o espírito que pode suportar coisas e não simplesmente com resignação, mas com fervorosa esperança. Tem a colocação de Crisóstomo, que ele diz que é a raiz, essa perseverança é a raiz de todo bem. Mãe da piedade, fruta que nunca murcha, fortaleza que nunca é tomada, rainha das virtudes, alicerce das ações. Nem a violência dos homens, nem os poderes do maligno podem lesá-la. É a virtude que pode transmutar a provação mais severa em glória, porque além da dor, vê o alvo. Que coisa preciosa, né, irmãos? Como é importante nós mantermos os olhos, como ele diz aqui no 2, tendo os olhos fitos em Jesus. Então, estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, mas nós estamos olhando para Jesus. Porque se eu olhar para o meu irmão do lado, eu deslizo também. Quantas vezes você vai assistir uma corrida, uma maratona? Eu já vi pessoas que perderam porque olharam para o lado. E ali, irmãos, milésimos, segundos foi suficiente para a pessoa perder. Ela estava correndo, de repente fez assim, ó, e o outro passou com a bola perdida por ele, já era. Não, irmãos, não podemos nos distrair. Foco no Senhor, na bendita esperança. Ele é o treinador. Sabe, quando você fica olhando, só ouvindo a voz do seu treinador, o que ele estiver falando para tu fazer, tu vai fazendo. Esquece o restante, as pessoas que estão gritando, porque ele suportou a cruz, serve como exemplo, né? Nos torna filhos. E para terminar aqui no 12, do 5 a 11, vai falar da correção. Como filhos, então, precisamos aceitar a correção, amar a correção. Meu Deus, como é difícil sermos corrigidos. Mas a correção tem o objetivo de nos aperfeiçoar, irmãos. A Bíblia aqui, ela traz um versículo muito forte, que é: se estáis sem correção, vocês não são filhos, são bastardos. Irmãos, não se engane, não tem nada pior do que ser entregue às suas próprias vontades. Se o Senhor não estiver te corrigindo, se o Senhor não estiver te confrontando, preocupe-se. E preocupe-se muito mesmo, porque nós sempre temos coisas para mudar, para melhorar, para aperfeiçoar. A palavra de Deus diz que não há homem que não peque. Nós estamos sendo constantemente confrontados pela palavra. Então, se você não está sendo corrigido pelo Senhor através da palavra, através dos seus líderes, seja como for, preocupe-se, mas preocupe-se mesmo com desespero, porque você foi retirado do seu lugar de filho. O Senhor só corrige o filho a quem Ele ama. Só corrige, isso é muito claro aqui nessa passagem. O filho a quem Ele ama. Eu só corrijo os meus filhos a quem eu amo. Eu não corrijo os filhos de outras pessoas. Veja bem, não é porque eu não amo, mas não são meus filhos. Eu não os corrijo. Eu posso achar, está fazendo errado, devia fazer assim, blá, blá, blá. Eu corrijo o meu filho. O meu filho vai ser corrigido e vai andar da maneira que eu quero, porque ele é o meu filho. Então, tem até uma palavra interessante que ele fala: não desmaies quando for corrigido pelo Senhor. Não desmaia, né? Você vai ficar fraco, vai dar tristeza. E dá, irmãos, ninguém gosta. Né? Ninguém gosta de ouvir ali aquela crítica, aquele negócio. No começo a gente se fecha, ataca, mas depois você dá um tempo, engole, né? A Bíblia diz o quê? No começo é amargo como mel, mas depois, ou como fel, mas depois é docinho. Depois lá na frente você vai ver que era para te aperfeiçoar, que era para te melhorar, que era para te colocar mais perto do Senhor. Amém? Então, irmãos, vou terminar por aqui. Que fique bem claro que eu atrasei. Não, desculpa. Mas continuem a leitura dos capítulos, continuem recebendo do Senhor a correção, aceitem como filhos, né, que vocês possam, durante essa semana, praticar essa palavra de alguma forma, né, que você possa aceitar a correção, que você possa pôr em prática a sua fé, seja na sua família, no seu trabalho, no seu casamento. Ponha a sua fé em prática. Comece a testar a sua fé para que você possa ver Deus agindo. Comece a perceber Deus não só nas grandes, mas também nas pequenas coisas. E continue confiando no Senhor. Não desanime. Em nome de Jesus. Amém.